Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 39 ao 43. Lucas 23, do 39 ao 43. Nós lemos assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo. Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum e acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Esse texto ele é fantástico. Na verdade, a palavra de Deus ela é tremenda, né? De Gênesis ao Apocalipse. Mas esse texto aqui, eu acho ele muito impactante. Esse texto aqui nós vemos o Evangelho sendo aplicado de uma maneira fenomenal aqui. Nós estamos num período que a gente lembra muito essas passagens, porque nós estamos na véspera da Páscoa, nós estamos entrando ao período que o calendário cristão chama de Semana Santa. E esses textos que remetem à crucificação, à ressurreição de Jesus, são muito lembrados, são lidos nesse período. Né, também finalizando então o período do calendário cristão, o calendário litúrgico conhecido como Quaresma, né, e adentrando ao período de Páscoa, no final desse período então tem a chamada Semana Santa, né, que é assim chamado pela tradição cristã por causa dos últimos dias de Jesus. E aqui então a gente lembrando desse tempo da crucificação de Jesus, e a gente olha aqui e a gente vê esse diálogo de Jesus com dois malfeitores que foram criados, que foram crucificados juntamente com ele. Na verdade é um diálogo, né, principalmente entre os dois malfeitores, né? Na verdade nós temos ali um primeiro momento, um malfeitor que se dirige a Jesus e Jesus não lhe responde nada. Em seguida um outro malfeitor, então, se dirige a esse primeiro malfeitor que diz essas palavras ofensivas ao Senhor, esse que blasfemava, e em seguida Jesus se dirige a esse segundo malfeitor, não ao primeiro, né? Então nós temos aí essa conversa, e nessa conversa que nós temos aqui, a gente percebe algumas coisas bastante interessantes, bastante significativas. Nós temos então dois malfeitores e um justo, ou melhor, o justo, sob a mesma condenação. A condenação à morte, a condenação à crucificação. Então o único justo ali, na verdade o único justo de toda a humanidade é Jesus. O único que viveu uma vida inteira sem pecado, o único que nunca pecou, o único perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava sendo ali oferecido, estava sendo ali morto. Foi assim que João Batista se dirigiu a Jesus quando ele o viu. Por quê? Porque isso remete aos sacrifícios do Antigo Testamento, quando um cordeiro sem defeito era oferecido em sacrifício. E ali então João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então está ali Jesus cumprindo esse simbolismo profético, né? Porque esses sacrifícios eram um simbolismo que apontavam para aquilo que Jesus faria. Está então ali Jesus cumprindo o significado disso, efetivando esse sacrifício eficaz para tirar os pecados da humanidade. E aí, nesse momento, nós vemos então o malfeitor que blasfemava, que dizia: Não és tu o Cristo? Salve-se a você mesmo e a nós também. Desce da cruz e leva a gente junto. Esse estava manifestando seu caráter iníquo. Em nenhum momento ele olhou para a sua condição. Em nenhum momento ele parou para fazer um autoexame.
Ele não reconhecia a si mesmo como pecador, como merecedor daquela sentença. Ele só olhava e dizia: ah, não é você aquele que tinha tanto poder? Então tira a gente daqui, se salve e leva a gente junto. Ele não se reprovava naquilo que ele tinha feito, ele não se reprovava na vida que ele tinha levado, ele não reconhecia que o que ele estava passando, que a condenação sobre ele era justa. Seu caráter é claramente demonstrado na sua atitude desrespeitosa para com Jesus. Ele não demonstra ter a mínima consideração com o Senhor, ele não demonstra ter a mínima reverência, não tinha o mínimo de respeito. Ele só estava preocupado em testar, em provocar Jesus, para ver se ele conseguia livrar a sua própria pele. Mas enquanto este blasfemava, o outro clamava. O outro, crendo verdadeiramente quem era Jesus, reconhecendo, ele repreende o outro. E é bem provável que ambos aqui fossem até amigos ou colegas de más ações. O texto aqui não é claro sobre isso, mas é bem possível. Quem sabe eles não tenham sido presos juntos, condenados juntos. E aí ele faz o pedido: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele demonstrou reverência, ele demonstrou fé, ele demonstrou arrependimento. E aí nós vemos a resposta de Jesus. Jesus diz: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele diz: olha, o Senhor, ele repreende o outro dizendo: olha, nós não fizemos, nós merecemos, mas esse, que mal que ele fez, esse não fez mal nenhum, esse não merece a condenação dele. Ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando vieres no teu reino. E Jesus responde: não precisa esperar até lá. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Coisa interessante que quando Jesus fala isso, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus está se referindo ao lugar para onde vão as almas dos justos esperar a ressurreição. O paraíso se refere a um amplo, perfeito jardim de prazeres que os judeus também chamavam de seio de Abraão. Jesus se refere a ele quando ele fala lá na parábola do rico e do Lázaro, também se refere a esse lugar. É chamado de paraíso ou de seio de Abraão. Então era o lugar para onde os justos iam descansar na presença de Deus, aguardar a ressurreição. Então Jesus está dizendo: olha, eu estou salvando você. Hoje mesmo você vai estar lá comigo. Alguns tentam interpretar que não existe esse negócio de a alma morrer e já está na presença de Deus, que os mortos ficam dormindo e que Jesus estava falando que só lá no futuro. Não, aqui quando fala hoje mesmo, é hoje mesmo. Sim, a Bíblia fala assim que existe alma, sim, existe espírito, porém a alma dos justos, quando morrem, aqueles que morrem no Senhor, vão descansar na presença de Deus, no lugar chamado seio de Abraão. E os ímpios vão ficar banidos da presença de Deus para esperar o juízo final, o dia da sua condenação. É só você ler Lucas 16, que está explicado lá na parábola do rico de Lázaro. E então, não existe um terceiro lugar chamado purgatório. A Bíblia não fala disso, não fala disso. Até no domingo passado nós estudamos sobre isso na escola dominical, o porquê nós não cremos na doutrina do purgatório. Não existe meio termo. Ou a pessoa vai para a presença de Deus, aguardar a ressurreição dos justos, ou a pessoa vai ser banida da presença de Deus, ficar em tormentos, aguardando o dia do juízo final, de ouvir sua condenação, de ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, onde será lançado o diabo e seus anjos. É uma verdade dura e incômoda, mas é real. Esses dois malfeitores nos mostram claramente dois tipos de pessoas, dois tipos de pecadores e duas atitudes em relação a Jesus. A primeira delas são os oportunistas. O oportunismo existe em tudo, inclusive espiritualmente falando.
Sempre há oportunismo. O primeiro tipo de malfeitor, então, é o oportunista. É aquele, então, que se dirige a Cristo, mas ele não era sincero. Ele apenas queria descer da cruz. Ele apenas queria se livrar da consequência dos seus atos. Mas ele não tinha uma mudança de coração. Ele não foi tocado a ponto de ele fazer uma reflexão sobre si mesmo e reconhecer, olha que vida terrível que vivi. Que atos terríveis eu pratiquei, que opções péssimas que eu fiz, Senhor, tem misericórdia de mim por isso. Não, ele se tu és realmente o Cristo, se tu és o Filho de Deus e tal, então desce da cruz, mostra pra gente aí, e ainda livra a gente junto. Ele estava tentando, de uma maneira oportunista, arrumar uma brecha para se livrar simplesmente da consequência, de arcar com as consequências pelos seus pecados. Ele não se preocupava com Jesus, ele não se preocupava com seus pecados, mas vai que numa dessa, né? Vai que numa dessa Jesus fosse isso que diziam que ele era, né? Vai que numa dessa Jesus fosse mesmo o Filho de Deus, vai que numa dessa Jesus fosse mesmo o Messias, vai que numa dessa Jesus pudesse fazer alguma coisa, aí ele ia junto, ele pegava carona. Né? E aí ele escaparia impune pelos seus crimes e possivelmente ele voltaria a viver impiamente. Possivelmente aquele homem, se ele escapasse da cruz, ele ia querer continuar fazendo aquilo que ele bem entendesse, tudo aquilo que ele queria, tudo aquilo que ele vivia fazendo. É bem provável, a gente não vê nenhum tipo de remissão de caráter nele, a gente não vê ele preocupado com seus pecados, com seus erros. No máximo, aquele homem queria usar Jesus. E na igreja do Senhor, sempre teve no seu meio pessoas oportunistas que abusaram ou abusam da graça do Senhor. Fazem da cruz de Cristo uma licença para pecar. Sabe, eu sempre gostei muito de ver aqueles filmes do Agente 007. Né? E aí, às vezes, a gente vê no meio dos crentes infiltrado o Agente 666, né? Que quer arrumar desculpa para viver impiamente, né? E usa a cruz de Cristo como desculpa para isso, como licença para o pecado. Jesus não morreu para nos dar licença para pecar. Aliás, tem uma doutrina sendo pregada por aí, tem pregador por aí fazendo sucesso, pregando exatamente isso, pregando que não, Jesus já morreu pelos meus pecados na cruz, eu não preciso mais nem pedir perdão pelos meus pecados. Blasfêmia, heresia, doutrina de demônios que tem sido pregado por aí. Isso é usar a graça de Jesus como licença para o pecado. Isso é o que a Bíblia chama de aqueles que fazem de Cristo ministro do pecado. Gente dizendo aí que não interessa a vida que você vive, Jesus está com você do mesmo jeito. O que é isso? É verdade que a gente peca, porque a gente não é perfeito. Uma coisa é você cair em pecado, outra coisa é você se jogar no pecado e ficar ali abraçado com ele caído. São duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você pecar e você reconhece que você errou e você busca o perdão do Senhor, busca a restauração na vida porque você reconhece que pecou, que está errado. Outra coisa é você ficar pecando, feliz da vida. Jesus já resolveu o problema do pecado mesmo, eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, com a maior tranquilidade do mundo. Essa é a diferença entre pecado e iniquidade. Pecado é quando a gente tropeça no caminho. É quando a gente cai em tentação, quando a gente cai em pecado, mas a gente quer se levantar, o nosso alvo é andar corretamente. Iniquidade é quando a gente perde totalmente o freio moral e a gente se entrega à vida de pecado com muita tranquilidade. Judas 1,4 fala sobre isso, diz assim, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Jesus também disse, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Cuidado, meus irmãos, cuidado, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, mas a Bíblia diz que Jesus vai dizer para muitos, nunca conheci vocês,
afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, ou seja, vocês que sabem que existe uma lei de Deus e vivem como se ela não existisse. Isso é muito sério, é muito preocupante essa graça distorcida que tem sido pregada por aí, que alguns chamam de doutrina da hipergraça. Isso é heresia e blasfêmia. Isso é transformar em libertinagem a graça do nosso Deus, como diz aqui em Judas 1:4. Cuidado com quem você escuta, cuidado com os pregadores, todos eloquentes, carismáticos, aí que tem surgido aí, pregando esse tipo de coisa, né? Pecado confessado é pecado perdoado. Agora, pecado cultivado, acalentado, jogado para baixo dos panos, é pecado que será cobrado e julgado. De Deus não se zomba. Não podemos brincar com o Senhor. Cada vez que a gente tem esse tipo de atitude, nós estamos desprezando o sacrifício de Jesus na cruz. Estamos desprezando o que Deus fez, entregando seu Filho para aquela morte cruenta, horrenda. A gente pegar e transformar isso numa licença para o pecado. Né, o 007, como eu citei aqui, né, nos filmes, aí ele tem licença para matar. O agente 666 é aquele que é o crente que acha que tem licença para pecar. Cuidado, meus irmãos, cuidado, vamos pregar inclusive o verdadeiro evangelho para as pessoas que estão sendo enganados por essa falsa doutrina. Deus não requer boas obras para nos dar a salvação, mas Ele vai requerer obediência depois que nós formos salvos. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Pois se alguém realmente se torna filho de Deus pela fé em Jesus, como filho, reconhecerá que deve obediência ao Pai. O rei Saul perdeu seu reino e sua salvação por causa da sua rebeldia, porque se recusava a obedecer. Se seus pecados não incomodam você, se você convive tranquilamente com a ideia de que está mergulhado no pecado, eu digo a você o que Paulo disse aos Coríntios: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Cuidado, meu irmão, minha irmã. Se você não se preocupa, se os teus pecados não te incomodam, cuidado, você pode estar caminhando longe do Senhor. Vai para os pés do Senhor enquanto é tempo. Reveja a sua vida. Novo nascimento verdadeiro nos dá a natureza de filhos de Deus. E o filho não quer andar longe do pai. O filho se preocupa com a opinião do pai. O filho se preocupa, né, se os atos que estamos praticando está incomodando o pai ou não. Então o primeiro malfeitor aqui é exatamente esse tipo de atitude. Ele não está preocupado com a vida que ele está levando. Ele não se preocupa se ele está acertando ou se ele está errando. Ele não se preocupou em nenhum momento com as consequências que os seus atos geraram, com o quanto ele ofendeu a Deus. A preocupação dele era livrar sua pele e continuar vivendo do jeito que ele queria. Então ele era um oportunista, ele queria na verdade se aproveitar de Jesus para poder simplesmente tirar um benefício próprio. Agora nós temos o segundo malfeitor. O segundo malfeitor, o primeiro aqui eu chamo de oportunista, o segundo eu chamo de contrito de coração. Isaías 57,15 diz assim: porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse homem demonstrou verdadeira contrição. Veja o que ele diz aqui no versículo 40. Olha aqui. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença?
A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. Temor a Deus. Ele fala de temor a Deus. Ele olha para ele e fala: olha, você não teme a Deus? Nós recebemos a condenação que os nossos atos merecem. Ele está dizendo: nós somos pecadores, nós somos merecedores, nós somos injustos. Estamos recebendo o justo castigo pelos nossos pecados. Somos pecadores miseráveis. Este homem não fez mal nenhum. Ele é o justo, ele é o santo de Deus, ele é o filho de Deus, ele é o Salvador, ele é o Messias. Ao mesmo tempo que ele reconhece quem Jesus é, ele olha para si mesmo reconhecendo quem ele é. Meus irmãos, o Evangelho é isso. É Cristo se revelando a nós quem ele é, ao mesmo tempo que nos leva a reconhecer quem nós somos. Reconhecer a nossa indignidade, reconhecer o nosso não merecimento daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que Deus nos oferece, mas isso nos é dado sem merecimento nenhum, porque o que nós merecemos é a condenação, o que nós merecemos é o inferno é aquilo que cada um de nós merece. Deus, ele é glorificado tanto na salvação do justo quanto na condenação do ímpio. Em todas essas coisas Deus é glorificado e é exaltado, porque Ele é aquele que tem o nome de santo, Ele é aquele que é de onde provém toda a justiça, Ele é o justo, Jesus Cristo é o justo, é a justiça de Deus, e nós não somos nada, nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós somos indignos, mas o amor de Deus foi tão grande, que Ele pegou o justo, o melhor dentre os melhores, e entregou pelos injustos, pelos piores entre os piores, que somos nós. Mas como esse tipo de coisa ofende o ego humano, como esse tipo de coisa ofende a humanidade, como essas verdades eternas. Muita gente não gosta que se fale esse tipo de coisa. Não, mas como que nós vamos dizer que nós somos os piores entre os piores? É isso que nós somos. É isso que nós somos. É isso que muitas teologias motivacionais que estão em voga, né, se recusam a pregar, se recusam a afirmar, mas são as verdades bíblicas, né? Jesus não veio para encher a bola e o ego do ser humano. Jesus não veio para nos exaltar, para nos dizer o quanto nós somos bons. Jesus veio para mostrar que apesar de nós sermos maus, Ele, o bom, veio nos resgatar, veio nos acolher, veio nos salvar. Não existe verdadeiro evangelho que não lance na nossa face a nossa pecaminosidade, a nossa impiedade, os nossos pecados terríveis. Eu não sou o centro do universo. Eu não sou o centro da vontade de Deus. Eu sou um pecador miserável, de quem Ele se lembrou e entregou o Filho dele por mim. Ai de mim, pecador, quem sou eu? Eu não mereço nada de Deus. Eu não mereço nada, eu não tenho direito a nada. Não existe nada de bom em mim que não venha do próprio Deus, que não venha da presença de Jesus na minha vida. Isso é o evangelho bíblico. É isso que a Bíblia nos revela. Jesus é o justo. Jesus é o justo. E aquele homem reconheceu quem ele era, e ele reconheceu quem Jesus era. E aqui nós temos a fé salvadora. Ele reconhecia os seus pecados, ele sabia que merecia ser condenado. Isso é sinal de verdadeira contrição, de verdadeiro arrependimento. O reverendo John Wesley, ele aponta 3 sinais principais de um verdadeiro arrependimento. Primeiro, a convicção ou reconhecimento do pecado. Esse homem reconheceu a convicção, ele tinha a convicção e reconhecimento de pecado, de que ele era pecador, né? A pobreza de espírito, a humildade, que é o quê? A humildade, reconhecer que não merece nada. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A dependência da graça de Deus, né? E terceiro, a rejeição da justiça ou da justificação feitas pela própria pessoa. Falou, olha, o que nós merecemos é isso.
Esse homem nenhum mal fez, mas nós estamos recebendo o castigo que nós merecemos. Ele não tentou dar desculpa, dizer não, mas eu tenho algo de bom em mim, não. Ele simplesmente abaixou a sua crista e falou: olha, realmente, é isso que nós merecemos, mas esse homem é justo. Aquele homem reconheceu que Jesus era o Salvador. Ele clamou a Ele, ele confiou somente nele, ele sabia que não merecia nada mais além da condenação. O Evangelho quebra a crista do ser humano, faz a gente quebrar cerviz, faz a gente se dobrar. É para isso que vem o Evangelho, não para nos exaltar, porque o Evangelho é a boa notícia. Qual boa notícia? De que nós somos pecadores condenados ao inferno, mas que Jesus morreu para mudar isso na nossa vida. O Evangelho não nos exalta. O Evangelho exalta Cristo. O Evangelho nos mostra que, apesar de nós sermos o que nós somos, Deus usa da sua graça, da sua boa vontade para conosco. E aí nós temos outro ensino tremendo aqui, que é o da segurança da salvação. Aí esse homem quebrantado, esse homem contrito, esse homem arrependido, esse homem reconhecendo a sua condição, reconhecendo a sua condenação, ele recorre à misericórdia e à graça divina, e sabendo que não merece nada, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo lá. Desculpa, hoje estarás comigo no paraíso, né? No paraíso. Todos aqueles que se aproximam sinceramente do Senhor Jesus, clamando por misericórdia, buscando a salvação que somente Ele pode dar, tem garantia da vida eterna. João 3,36 diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Todo aquele que sinceramente busca o perdão, todo aquele que crê em Jesus como Salvador, tem seus pecados cancelados. Satanás gosta de lançar dúvidas sobre a salvação das pessoas e assim paralisá-las e até mesmo tirá-las da igreja. Meu irmão, você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador? É isso que nos dá a salvação. Ah, mas pai, eu ando cometendo tantos erros, tantos pecados. Eu continuo salvo? Continua. Enquanto tem vida, se você crê em Jesus como Salvador, você continua salvo. Você só precisa se arrepender e pedir perdão. Só precisa chegar para o Senhor e reconhecer: Senhor, olha, eu estou errando nisso, Senhor, me perdoe. Não vai na conversa daqueles que dizem que você não precisa pedir perdão, não. Tem que pedir sim. E se reconcilia com o Senhor. E o Senhor não nos tira a salvação. A gente só perde a nossa salvação, segundo a nossa doutrina wesleyana, arminiana, somente se a gente permanecer até o fim com o coração endurecido. Volta para o Senhor, volta para Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo. Se você ainda não entregou tua vida para Jesus verdadeiramente, hoje é dia, essa é a hora de você receber essa salvação. Você que já recebeu a salvação, está afastado, está desviado, só dizer: Senhor, fiz um monte de coisas erradas, perdoe-me, restaure-me a tua presença, restaure-me a comunhão contigo. Esse é o tempo, essa é a hora. Não deixa Satanás pôr na tua cabeça que não tem mais jeito. Também não existe esse negócio de: eu perdi minha salvação, agora vou recuperar. Não existe rasura no livro da vida. Não existe. Quem crê no Senhor Jesus está salvo. Perde-se a salvação? Nós metodistas cremos que sim. Como? Se até o fim eu permanecer em rebeldia. Mas enquanto há vida, há a oportunidade de dizer: Senhor, eu me arrependo de ter me desviado. O pecado, embora não deva acontecer,
Ele vai acontecer durante a nossa caminhada cristã. Mas o que difere o verdadeiro do falso crente é a maneira de lidar com esse acontecimento. O falso crente, ele se lança no pecado para permanecer nele. Já o verdadeiro crente, o Filho de Deus, a Bíblia diz em Provérbios 24, 26, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade. Aqueles que estão atormentados pelos seus pecados, é sinal que ainda estão sob a graça de Deus. Que é a graça de Deus que nos conduz ao arrependimento. É a graça de Deus que nos diz, olha, você precisa se acertar com Deus, você precisa pedir perdão, porque o que você fez é errado. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É isso que a Bíblia diz, se a gente chegar para Deus e confessar a Ele os nossos pecados, Ele nos perdoa. Eu acho bastante interessante esse texto, que a palavra ali que se traduz como confessar, é uma palavra que poderia ser traduzida como homologar ou concordar com. Ou seja, eu chego para Deus e eu concordo com Deus de que eu estou em pecado. Uma coisa muito interessante. É um reconhecimento do meu pecado, da minha vida errada, aquilo que aquele primeiro malfeitor não fez. Dizer, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vá para a presença do Senhor. Se eu estou falando para alguém aqui que está se desviando ou está desviado, vem para a presença do Senhor agora. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então vai chorar na presença do Senhor, que Ele vai restaurar a sua vida, a sua caminhada de fé. Se eu estou falando para alguém que ainda não aceitou Jesus verdadeiramente, eu repito aqui, entregue a tua vida para o Senhor hoje. Diga, Senhor Deus, eu reconheço Jesus como meu único Senhor e Salvador. Perdoe, Senhor, os meus pecados e me concede a vida eterna. Nós precisamos de poder do alto para vencer o pecado na nossa vida. Porque o pecado, ele nos ronda. E muitas vezes a gente peca, a gente cai, isso faz parte da nossa luta. Então, se o pecado ele é uma luta na nossa vida, é evidência que nós somos realmente cristãos. Agora, a diferença é quando o pecado não é uma luta, ele é um prazer, ele é a nossa razão de vida, viver no pecado, sem temor nenhum. Aí a gente tem problema, a gente deve examinar a nossa conversão. Mas nessa luta contra o pecado, nós precisamos do poder do alto. E Ele nos dá. Ele nos dá poder para nós vencermos o pecado que nos ataca dia após dia. Ele nos dá poder para permanecermos de pé. Ele nos dá poder para vencermos as tentações. E nesse período, meu irmão, minha irmã, de Páscoa, que nós lembramos da morte do Senhor, nós devemos lembrar o porquê Ele morreu. Ele morreu para que nós vivamos eternamente. Ele morreu para que os nossos pecados... Ele morreu sendo justo, não sendo merecedor daquela cruz, mas sendo nós merecedores. Ele morreu em nosso lugar, levando os nossos pecados. Portanto, tenhamos o coração contrito de olhar para a cruz, de vermos ali a graça de Deus e de reconhecermos: Cristo morreu para me dar a salvação, para vencer o pecado e para me conceder a oportunidade de novidade de vida. Amém? Que essa seja a nossa confiança, que essa seja a nossa certeza, que esse seja o motivo do nosso louvor e da nossa adoração.